Bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Guto Aragão, direto aqui do DG Cursos e Preparatórios, dando continuidade às nossas videoaulas. Hoje nós vamos falar de um assunto grande, de um assunto interessante, que é o sistema digestório. Né? É um assunto que eu chamo a atenção de vocês para que você possa exercitar as informações, os conteúdos do sistema digestório no seu dia a dia, quando você estiver comendo, bebendo. É fácil. Né? A biologia, meus amigos, ela proporciona essa possibilidade de você exercitar a biologia no seu cotidiano. Né? Com todo respeito às outras disciplinas, mas a biologia permite que você esteja numa praia, por exemplo, e esteja olhando lá o seu, aquele mar enorme, o talassociclo, você já está lembrando disso, né? Você está falando em nécton, em plâncton, em bênton, você está ali olhando para uma folha, você pode viajar numa fotossíntese, né? E você, numa refeição, você pode exercitar conteúdos do sistema digestório. Bom, então, o sistema digestório, a finalidade do sistema digestório é fazer a digestão e a absorção daquilo que é digerido. O que é digestão? Bom, quando você come alguma coisa, né? Quando você come um pedaço de pão, por exemplo, um pedaço de pão com carne, né? Você está ingerindo ali alimentos, você está ingerindo ali proteína, você está ingerindo ali alguns açúcares, né? Você está ingerindo ali alguns lipídios, algumas gorduras, e o seu aparelho digestório ele tem que fragmentar esses compostos químicos e separar os menores componentes de cada um desses compostos químicos. Tá? Os açúcares e as proteínas, por exemplo, são polímeros. São moléculas grandes formadas por repetições de subunidades, tá? Chamadas de monossacarídeos. Então nós temos, por exemplo, quando você come um pedaço de pão, o pão é rico em amido. O que é um amido? Um polímero de glicoses. As glicoses são os seus monômeros, né? Suas menores partes. Então, um amido é um polímero de glicoses. Você ingere o amido, mas você não absorve o amido. Para você absorver, você tem que pegar essas chamadas ligações glicosídicas, que são as ligações que unem essas glicoses, quebrar essas ligações, separar esse amido nessas centenas de milhares de moléculas de glicose e só então absorver. Vai atravessar a barreira que a gente chama de entérica para o sangue. Perfeito? E exemplos de monossacarídeos, nós temos lá na nossa videoaula de compostos químicos, né, de bioquímica celular, são os mesmos. Glicose, frutose, galactose, não é isso? Ribose. Então, quando você coloca açúcar lá no seu café, a sacarose, você não absorve a sacarose. A sacarose é um composto formado pela união de dois monossacarídeos. Daí chamarmos a sacarose de disacarídeo. Então, você precisa de uma enzima que vai fragmentar essa sacarose, vai separar, cortar a ligação glicosídica, e aí sim você vai absorver a glicose e a frutose separadamente. Perfeito? A mesma coisa vai se dar com as proteínas, os famosos aminoácidos. Né? Então existem proteínas com 300, 400 aminoácidos, proteínas menores com 10, 12, que a gente chama de polipeptídeos. Então, você não absorve proteína, você não absorve
amido, você não absorve sacarose, você não absorve lactose, que é o açúcar do leite. Você tem que digerir, você tem que separar, fragmentar. No caso das proteínas, você vai cortar as chamadas ligações peptídicas, né, que unem os aminoácidos. Aquelas ligações entre o grupo amina de um aminoácido e o grupo ácido carboxílico do outro aminoácido. Então você separa e você absorve em separado, né, esses aminoácidos. A mesma coisa com os lipídios. Os lipídios, em sua maioria, formados por ácidos graxos e glicerol. Você não absorve lipídio. Você, eventualmente, até, como é importante fazer essa observação, eventualmente você até consegue absorver lipídios por um sistema à parte, chamado sistema linfático. Mas, nesse primeiro momento, a grosso modo, só que a gente entenda a função da digestão, você vai precisar separar os ácidos graxos do glicerol. Quero só chamar a atenção que o lipídio não é um polímero. Ele não é formado por unidades repetidas. Ele é formado por um álcool, que é o glicerol, na maioria das vezes, e ácidos graxos. 2, 3, 4 ácidos graxos. Certo? Normalmente 3 ácidos graxos. Então, ele não é um polímero. Embora os lipídios sejam grandes, mas eles não são polímeros. Mas, de qualquer maneira, você precisa separar essas ligações e absorver ácidos graxos e gliceróis em separado. Perfeito? Em relação à água, aos sais minerais e as vitaminas, eles são absorvidos sem digestão. Sem digestão. Você não digere água, você não digere sais minerais, você não digere vitaminas, você simplesmente as absorve. Da mesma forma que você, se tomar uma solução de água com glicose, você não digere a glicose. Tomem cuidado com isso. Você não digere a glicose, você absorve a glicose, porque você já está ingerindo na forma do monossacarídeo. Tá? É uma questão muito antiga dos vestibulares e que ela se repete vez ou outra, que diz o seguinte, que um ciclista, numa prova de velocidade, ele leva uma garrafinha, né, uma borrachinha direto na boca, e ali ele leva uma solução de glicose para ir tomando durante a competição, durante as pedaladas. E aí a pergunta diz o seguinte, por que esse mesmo ciclista não carregaria uma solução de sacarose que, por ser um disacarídeo, ofereceria 2 vezes mais energia a ele? Olha que pergunta interessante. Tá? Partindo desse raciocínio, porque não uma solução de amido que ofereceria 1.500 vezes mais? Entretanto, a gente tem que lembrar que a glicose, por ser o monossacarídeo, ela vai passar pelo aparelho digestivo e sair e ir para o sangue. A sacarose, primeiro, teria que ser digerida, somente depois disso ser absorvida. E como ele quer aquela energia imediata para o desenvolvimento da competição, ele vai ter que usar um açúcar de absorção direta. Perfeito? Então, papel do sistema digestório, digestão e depois a absorção. Né? E aí, amigos, vamos conhecer um pouquinho da anatomia do aparelho digestório. Vamos conhecer um pouquinho da anatomia do aparelho digestório. Eu aqui coloquei uma pessoa, hipotético, desenho, de frente para vocês, entretanto ele está olhando para o lado. Perfeito? Ele está olhando para o lado. Então o que eu tenho aqui? Algumas partes que eu vou citar, e eu vou botar um asterisco nelas, não pertencem ao aparelho digestório. Entretanto, a gente precisa delas para ter uma referência
por exemplo, quando a gente for estudar o respiratório. Perfeito? Então, eu tenho aqui as fossas nasais, asterisco, não fazem parte, né? Eu tenho aqui a boca. Perfeito? A boca faz parte, onde estão os dentes, a língua, né? Importante no processo de mastigação, onde estão as glândulas salivares, importante no processo de salivação e tal. A boca eu tenho o osso palato. Palato, amigos, é o céu da boca. Perfeito? O céu da boca. A cavidade nasal, ela se comunica com a cavidade oral, a posterior, ou seja, lá no fundo. Lá no fundo, eu tenho um espaço, né, que é chamada nasofaringe e a orofaringe. Resumido, faringe. Tá? A faringe é final da cavidade oral. Então, eu vou pegar um pedacinho, né, da cavidade nasal, do fundo da cavidade nasal, nasofaringe, e a garganta, orofaringe. Então, esse pingo em vermelho é a úvula. Aquela campainhazinha que nós temos lá no final da garganta, né, na região superior, ali, que ajuda a fonação, ajuda a produzir o som, a modular as palavras. Né? A úvula. Então, faringe. Descendo, meus amigos, nós vamos ter uma bifurcação onde anteriormente, né, para frente, eu tenho a traqueia, asterisco. A traqueia pertence ao sistema respiratório, correto? Nessa bifurcação para o esôfago, que é o início do tubo digestório, eu tenho ali uma válvula chamada epiglote. Prefixo epi, em cima, né? Em cima da glote, onde vão estar as chamadas pregas vocais. Pregas vocais, que é o que muitos chamam de cordas vocais, né? O termo técnico para elas são as pregas vocais. Bom, as pregas vocais pertencem ao respiratório. A epiglote é uma válvula que vai servir para fechar. Essa válvula é importantíssima para a gente. O que ela faz? Ela vai, traqueia está aqui, deixa eu guardar o piloto. Traqueia está aqui, o esôfago está atrás, a gente respira o tempo todo, mas não come o tempo todo. Então, a traqueia ela está sempre aberta, o esôfago sempre fechado. Então, olha só, a posição é essa. Traqueia à frente, esôfago atrás. Traqueia aberta o tempo todo para passar o ar e o esôfago não. Então, quando você engole alguma coisa, a probabilidade maior é dessa coisa ir para a traqueia. Então, o que vai acontecer? Vamos lá, ó. Traqueia aberta, esôfago fechado. Então, aqui eu tenho uma tampa. Essa tampa, ela fecha para a traqueia, forçando o alimento a descer na direção do esôfago. E se você engolir muito rápido e ela não fechar, você engasga. O que é um engasgo? O engasgo é quando o alimento passa para a traqueia.
E aí a gente vai ver na aulinha de respiração que vai ter um músculo, poderosíssimo, que é o diafragma, que ele vai começar a dar pancadas para cima, forçando um jato de ar para que você expulse esse corpo estranho que entrou na traqueia para fora. Infelizmente, idosos e crianças muito pequenininhas não têm esse tônus muscular, né, tão forte assim, tão grande, e podem ir a óbito por esse engasgo, por essa obstrução das vias aéreas. Né? Então, só estou fazendo essa observação, que a gente vai voltar a falar dela lá no sistema respiratório. Então, agora eu desci para o esôfago. Desço para o esôfago, chego ao estômago. Chego ao estômago e aí começa uma viagem desse alimento, né, pelo intestino delgado. Amigos, o intestino delgado é essa tripa mais fina que dá inúmeras voltas no abdômen. Só para a gente ter uma ideia, se a gente for medir intestino delgado e intestino grosso, tem cerca de 5 metros de comprimento. 5 metros de comprimento dentro da sua barriga. O intestino delgado é formado por 3 partes. Uma que sai imediatamente do estômago, chamada de duodeno. Em seguida vem o jejuno. A palavra jejuno vem de jejum, que normalmente o jejuno está vazio. Olha que coisa interessante. Normalmente o jejum está vazio, por isso que ele é chamado de jejum, de vazio, de não comer. E o íleo. O íleo é a última porção do intestino delgado. Amigos, anatomicamente falando, visualmente falando, macroscopicamente falando, eu sei onde começa o duodeno? Sei. Sei onde termina o íleo? Sei. Mas a transição de duodeno para jejum, jejuno para íleo, macroscopicamente ela é muito difícil de ser evidenciada. Existem alguns ligamentos, chamado ligamento de Trenz, que permite até você ter uma ideia, mas visualmente falando é muito difícil, né, você ver essa diferença, é um tubo contínuo. Então, o intestino delgado é formado pelo duodeno, que sai do estômago, o jejum, que é uma continuidade, e íleo, que é o final dele. Já já a gente volta com a continuidade da anatomia do aparelho digestório. Continua com a gente. Valeu!